ministro da Justiça, Sérgio Moro, que acompanha o presidente em Davos, como dissemos agora há pouco, afirmou que o Brasil não descarta tomar medidas para investigar o fluxo financeiro venezuelano no país. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o ministro indicou que não quer politizar as decisões. Na semana passada, Moro recebeu representantes da Organização dos Estados Americanos e da oposição ao ditador venezuelano Nicolás Maduro para discutir um rastreamento de possíveis movimentações financeiras e até negócios no Brasil de integrantes do governo da Venezuela. Moro teria se comprometido a adotar medidas imediatas para investigar operações suspeitas. A reunião foi realizada no dia seguinte ao encontro dos venezuelanos com o presidente Jair Bolsonaro e com o chanceler Ernesto Araújo. Entre os opositores, a esperança é de que outros países se unam aos Estados Unidos no congelamento de recursos da cúpula chavista, asfixiando a ditadura de Maduro. Vera. Acho uma forma inteligente de se combater um regime ao qual você já se opôs pelas vias diplomáticas e fazer com que ele vá perdendo força a partir de fora. Eu acho que o Brasil tem como fazer isso, tem um fluxo sim de negócios entre o Brasil e a Venezuela. Acho isso um caminho interessante, Silvio, bem melhor do que qualquer tentativa aí de se pensar numa intervenção militar ou participação do Brasil em algo do gênero, que os generais são contras, a própria diplomacia brasileira tem sido contra. Então, caminho interessante. Achei interessante também nessa fala do Moro para o Estadão, quando ele fala em cooperação com a Suíça, né? E essa é uma das razões pelas quais ele foi ao encontro, para ampliar os meios de cooperação, algo que já cresceu bastante com a Lava Jato nos últimos anos, graças a esse fluxo de informações que antes não havia. A Suíça era um país fechadíssimo para os seus correntistas, agora isso mudou pela legislação europeia e também do país, e permitiu, por exemplo, que se descobrissem os fluxos de dinheiro do Eduardo Cunha, de pessoas do PSDB, também tem contas relacionadas ao Paulo Preto, ao próprio José Serra, na Suíça. Tudo isso foi importante para a Lava Jato e vai ser importante que seja ampliado. Ele falou faltou vontade política dos últimos governos para que fosse ampliado. E é verdade. Foi congelada uma iniciativa que havia com o Ministério Público no governo Temer, uma iniciativa de cooperação que havia com o Ministério Público suíço, e isso agora vai ser retomado. É importante, tem muita informação lá parada que pode chegar ao Brasil e permitir que se avance tanto no combate ao crime organizado quanto aos crimes do colarinho branco, os crimes de corrupção. É a delegada Érica Marena, né? Que ele levou para o Ministério, área, que é justamente quem foi para a Suíça e que cuida dessa área. Aliás, ela que batizou a operação de Lava Jato. Carlos Andreasa. Tudo muito bom, tudo muito bem. É um procedimento que os Estados Unidos faz de asfixiar a movimentação financeira, tentar mapear a movimentação financeira de ditadores nos países, internacionalmente falando. É uma maneira de tomar controle dos recursos do grupo criminoso, sem dúvida nenhuma, ditador, ladrão corrupto que controla a Venezuela. Essa é a tática consagrada de follow the money da Lava Jato, agora transformada em política de governo. Deixa de ser algo relativo a uma operação judicial e passa a ser política de governo. É muito importante. Talvez seja a missão, já falei muito sobre isso aqui. O maior desafio do Sérgio Moro será o enfrentamento do crime organizado. Eu tenho muita curiosidade e ansiedade, porque eu moro no Rio de Janeiro, sobre a atuação do Moro como ministro da Justiça e da Segurança Pública no segmento do dinheiro do crime organizado aqui. Contravenção, notadamente jogo do bicho, tráfico de drogas e armas e milícia. Estou muito ansioso para vê-lo cuidar dessas organizações aqui, especialmente no Rio de Janeiro. Joel, você? De novo, o Moro sempre se coloca de forma muito ponderada, não politizou nem sequer a questão da Venezuela, que, obviamente, do ponto de vista da política internacional, é abordada pelo Brasil e outros de uma forma política de combate ao regime, mas ele está mais preocupado na análise das operações concretas. Ele falou, a gente vai trabalhar em cima de casos concretos, não com o viés diplomático político, que em geral ele criticou, porque foi o viés usado no caso Batiste, por exemplo. Vai analisar as transações concretas e ver do ponto de vista da justiça o que existe de irregular ali e impedir esse tipo de transação irregular que possa existir ou que possa ter existido.
O Moro, quando se pronuncia, é sempre com uma grande sobriedade, com uma grande imparcialidade e objetividade. Agora, ele é um ministro hoje em dia do novo governo, não é mais só um juiz. Enquanto juiz, ele não precisava se manifestar sobre tudo. Hoje em dia, a gente espera que ele, enquanto ministro, um cargo político, que ele esteja pronto a se manifestar sobre mais temas candentes da política nacional que dizem respeito à operação da justiça. Nesse ponto de vista, eu tenho achado que o Moro está um pouco quieto demais sobre questões que a gente vai discutir hoje, inclusive, mas que chamam a atenção e demandam da justiça e do ministro da justiça algum tipo de manifestação para que ele mostre para o público a sua imparcialidade, a sua objetividade. Mas, de novo, nas coisas que ele fala, ele é sempre muito correto e me parece que dos ministros do Jair Bolsonaro é aquele que chegou com o projeto mais bem preparado de um plano de ação e de um pacote legislativo para levar adiante essa importantíssima função corretamente, bem identificada pelo Jair Bolsonaro como uma demanda brasileira de combate à corrupção e combate ao crime organizado.